Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast diário aqui da Gazeta do Povo. A relação do governo do presidente Jair Bolsonaro com a Câmara dos Deputados não vai muito bem. Aliás, durante o ano todo não foi assim das mais tranquilas, né? Mas o grande problema é a nossa classe política. Ele precisa ter um engajamento maior. Ele precisa ter mais tempo para cuidar da Previdência e menos tempo cuidando do Twitter. Porque senão a reforma não vai andar. Nós valorizamos, sim, o parlamento brasileiro. É necessário que o governo monte sua base. A informação sobre o cenário atual está divulgada numa pesquisa que foi elaborada pela XP Investimentos e divulgada nessa semana. O levantamento identificou piora na relação, tanto na ótica de parlamentares que fazem oposição ao governo, o que talvez até fosse esperado, né? Quanto na dos que não se identificam como oposicionistas. Pois é, eu convidei aqui o repórter Olavo Soares, ele que acompanha pela Gazeta do Povo o dia a dia da política em Brasília, para a gente falar sobre essa relação Bolsonaro e deputados. Olavo, o que mostram aí esses números na pesquisa da XP Investimentos, hein? Os números mostram uma piora na relação do Bolsonaro com o Congresso, aliás, mais especificamente a Câmara, que foi o universo pesquisado pela XP. Ao longo de todo o ano a gente viu problemas, a gente viu relações delicadas, troca de farpas entre as partes, e é curioso pensar o seguinte: a gente está agora em dezembro, né? E no começo do ano, um discurso muito comum ao longo de todo o primeiro semestre era de que os problemas que existiam entre o parlamento e o executivo se davam porque, nos dois casos, a gente tinha muitos novatos, né? Tanto no parlamento, nós sabemos, toda a bancada eleita à esteira do discurso do Jair Bolsonaro, a bancada conservadora, de muitas pessoas que jamais tinham tido nenhuma experiência na vida pública, e por outro lado também o próprio Bolsonaro, que jamais havia ocupado um cargo no executivo, outros ministros que também não tinham exercido nenhuma função no poder público, enfim. Então havia um discurso de que, olha, pessoal, é normal, tá todo mundo pegando experiência, isso vai melhorar. Só que não melhorou, né? Passou o ano, o ano de 2009 está acabando, o primeiro ano de governo do Bolsonaro, o primeiro ano dessa gestão aí dos novos deputados federais, e esse ano está acabando sem que exista uma melhora. Pelo contrário, a pesquisa da XP identificou uma piora, identificou uma relação em deterioração, uma piora na relação do Congresso com o Executivo, o que é delicado, o que é preocupante. Pois é. E quais são os aspectos assim que mais desagradam os parlamentares na relação com o Planalto, segundo a pesquisa, Olavo? Olha, a pesquisa identificou problemas na relação institucional do parlamento com o executivo. Eles acham que a relação mesmo, como um todo, né, falando de maneira global, a relação do Congresso com o executivo não é boa. E aí, falando um pouco fora da pesquisa, a reclamação que a gente mais ouve é que esse governo não ouve, o governo não vai até o parlamento, o governo não manda emissários, o governo também tem dificuldade para receber os parlamentares. Teve até uma deputada que eu consultei para essa reportagem, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, e ela trouxe uma opinião interessante, meio diferente do que eu esperava, porque ela colocou que ela identifica o governo como muito setorizado. No seguinte sentido, segundo ela, alguns ministérios do governo têm a porta aberta para o diálogo e outros fecham as portas completamente. E ela citou como um exemplo de um segmento do governo que é de portas fechadas, que é o Ministério da Economia. E a gente lembra que o Ministério da Economia ele é conduzido pelo Paulo Guedes, que o Bolsonaro, ao longo de toda a campanha, e mesmo já como presidente da República, falou em diversas ocasiões que não entende nada de economia. Enfim, e aí, segundo a deputada Paula Belmonte, a economia está nas mãos de um ministério que não abre as portas para ouvir as demandas dos parlamentares. Então é basicamente essa queixa global dos parlamentares. Cabe destacar uma coisa, que a pesquisa identificou um dado oposto a isso que eu estou colocando, que eles verificaram que na comparação entre junho e dezembro, o total de deputados que falaram que o nível de atendimento que eles têm do governo, que eles qualificam como ótimo e muito bom, passou de 40% para 44%. Ou seja, houve uma melhoria nesse aspecto, mas na hora de analisar a relação global do Executivo com o Congresso, a avaliação é de que está piorando esse processo. Chama atenção também, né, que você citou, Olavo, e a todo momento se fala também nesse assunto, é que vamos lembrar que o presidente Jair Bolsonaro está numa novidade, claro, primeiro ano do mandato como presidente da República, mas ele, vamos dizer que conhece muito da experiência política de ser deputado, né, de como é que funciona o Legislativo, porque afinal foram muitos mandatos seguidos na Câmara dos Deputados, né, Olavo?
7 mandatos, 28 anos como deputado federal, mas uma coisa que eu vou colocar o fato, e aí o ouvinte vai avaliar se é ponto positivo ou ponto negativo para o Bolsonaro. O Bolsonaro sempre foi um deputado que ele se colocou à parte do Congresso, né? Ele sempre foi um deputado vinculado à causa militar, à causa da direita, enfim, ele não participava das negociações do Congresso. Fiquei 28 anos na Câmara, nunca fui presidente de comissão, quase fui uma vez da Comissão de Direitos Humanos, mas o partido resolveu atender a clamores da esquerda, botou mais 2 na comissão, que só tinha eu, e eu acabei nem sequer sendo visto. Agora não tem problema não. É sinal que eu não estava afinado com o grupo que comandava o destino da Câmara. Então, de certo modo, quando o Bolsonaro fala que ele não conhece, ele colocou isso em algumas entrevistas, né, que ele nunca foi presidente de comissão, nunca relatou projeto, ele está sendo honesto, ele está falando a verdade mesmo. Então, assim, como eu disse, interpretar se isso é um ponto positivo ou negativo vai de cada um, mas é um fato, o Bolsonaro ele conhece mesmo o parlamento, ele esteve lá por 28 anos, mas ele sempre se colocou fora. Então agora ele sente um pouco também o peso de ter ficado fora do grosso, digamos assim, do mais importante das negociações. Bom, ainda sobre a relação Câmara e Planalto, né? Nesse caso que a gente está comentando aqui, teve recentemente uma declaração do ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo, que não pegou muito bem nessa relação com o Congresso, né? Vamos dizer que não ajudou. Não, nem um pouco. Não, o ministro Ramos, da Secretaria de Governo, que é um ministro que ele é até bem visto por vários setores, enfim, só que ele em uma entrevista à Folha de São Paulo, ele chamou o meio político de serpentário, né? Um coletivo de serpentes. Falando isso numa referência à dificuldade que é de negociar nesse ambiente. Ele também disse que quanto mais próximo do Bolsonaro, mais a pessoa é atacada. E também nessa entrevista ele colocou que ele tem uma amizade com o Bolsonaro que vem desde a década de 70. Ou seja, ele se posicionou como bem próximo do Bolsonaro, passou aí um recado, olha pessoal, se alguém quiser me atacar, lembre-se que eu sou muito amigo do Bolsonaro há mais de 30 anos. Mas atacou os parlamentares. E se tem uma coisa que é importante destacar aqui em Brasília e no Congresso Nacional, é o corporativismo. Sabe aquela coisa, Márcio, que eu posso falar mal da minha família, mas ninguém mais pode falar mal? Com os deputados é assim, entendeu? Então, assim, eles falam muito mal dos adversários, falam mal diante do próprio partido, mas se alguém de fora fala mal, a coisa fica feia. Então é mais ou menos o que houve. Então, quando o ministro Ramos falou isso, realmente é mais um ponto negativo para o governo. Pois é. Bom, mais detalhes deste assunto na reportagem que o Olavo Soares assina na Gazeta do Povo. Olavo, obrigado, até a próxima. Valeu, um prazer falar com vocês, até a próxima. Ele foi votado, ele vai para a sanção presidencial, o presidente vai analisar a possibilidade de sancionar integralmente ou vetar totalmente ou vetar parcialmente. Vetar totalmente não faz sentido, evidentemente, já que é um projeto do governo. Então, votar totalmente é uma hipótese descartada. Mas talvez hajam alguns vetos. O pacote anticrime agora está aprovado definitivamente pelo Congresso Nacional. Foi enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou sobre a expectativa pela análise agora do presidente. E a Kelly Cadanos, editora de República aqui da Gazeta, participou de uma entrevista exatamente na qual o Moro falou sobre o tema. E é com ela que eu converso agora aqui no 15 Minutos. Ô Kelly, o presidente Bolsonaro deve, então, vetar alguns trechos do pacote anticrime? Bom, pelo menos essa parece ser a expectativa do ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, né? O presidente Jair Bolsonaro tem nas mãos agora o projeto aprovado pelo Congresso, já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, e agora tem o poder da caneta na mão, né? Ele pode sancionar o projeto em todo ou vetar alguns trechos desse pacote anticrime que foi aprovado no Congresso. O ministro Sérgio Moro falou hoje muito rapidamente com os jornalistas sobre a expectativa em torno de eventuais vetos do presidente a esse pacote. O ministro Moro falou que cabe realmente ao presidente essa análise, mas disse que vai conversar com o presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação a alguns vetos pontuais nesse projeto. Ele não falou que vetos seriam esses, ele falou rapidamente com a imprensa, mas ele destacou aí essa possibilidade de vetos em alguns trechos do pacote. Isso vai ser discutido com o presidente da
da República. Tem algum tópico assim que a gente possa especular, claro, como eu disse, especular, né? Em relação a esses caminhos possíveis de veto? Tem alguma coisa do pacote anticrime que passou no Congresso que de repente não agradou, não teria agradado o ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ou Kelly? Porque afinal, ele de certo vai ser ouvido pelo presidente Bolsonaro para a tomada dessa decisão, né? Exato, mas tem alguns pontos que a gente consegue imaginar que devem ser aí objeto de uma tentativa do ministro Sérgio Moro de convencer o Bolsonaro a vetar. Por exemplo, a história do juiz de garantias, né? Isso foi incluído no pacote anticrime, não estava nem previsto no pacote enviado pelo Moro, nem pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que também teve algumas propostas unificadas ali em torno de um projeto só, que foi esse que foi aprovado. Essa figura do juiz de garantias não estava em nenhum dos dois projetos, foi incluído depois de uma discussão no grupo de trabalho da Câmara e já foi também aprovada no Senado. O que diz essa figura do juiz de garantias? Ele separa o juiz que julga o processo, né, que recebe a denúncia contra os réus e julga todo o andamento da ação penal, do juiz que faz a fiscalização da produção de provas, que é aquele juiz que autoriza operações da polícia, que autoriza quebras de sigilo, prisões preventivas, entre outras medidas cautelares. O ministro Sérgio Moro é contra esse projeto e não conseguiu convencer os deputados a retirarem esse texto do projeto que foi aprovado na Câmara. Então, isso pode sim ser um eventual objeto de veto do presidente Jair Bolsonaro. Tem um outro ponto também que tentou-se criar um consenso, mesmo que de última hora ali na votação da Câmara, referente às prisões preventivas. A prisão preventiva, como foi aprovada pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado, ela estabelece que as pessoas só podem ser presas preventivamente se houver fatos novos e contemporâneos que justifiquem essa prisão. Não pode prender alguém, por exemplo, porque praticou um crime há 2, 3 anos atrás, por exemplo. Houve uma negociação, parte desse artigo foi modificado para votação na Câmara, mas essa palavra, fatos contemporâneos, incomodou bastante o ministro da Justiça. Ele tentou retirar isso numa negociação, mas não conseguiu. Então, pode ser que isso também seja objeto de veto. E aí, outros pontos que foram modificados nas propostas do ministro Sérgio Moro, que ele defende que defendia que ficasse como ele tinha proposto, que podem eventualmente ser objeto de discussão também entre ele e o presidente. E claro que o nosso desejo seria que isso tivesse sido decidido antes, mas não deixa de ser alvissareiro que tenha sido aprovado no final desse ano, o que nos abre um horizonte para o futuro e para o próximo ano, mais promissor, inclusive, no âmbito da justiça e da segurança pública. Bom, e o que avaliou, em geral, o ministro Moro sobre o pacote aprovado pelo Senado na última semana, hein, Kelly? Porque, afinal, a gente já falou em outras oportunidades, né, que boa parte das propostas que eram originalmente do ministro Moro acabaram não passando pelo Congresso, né? Exatamente, ele falou justamente isso, né? Não é exatamente o projeto apresentado, mas porque algumas medidas ficaram de fora, mas ele disse que respeita a decisão do Congresso, que isso faz parte do jogo democrático. Ele parabenizou, inclusive, os senadores pela agilidade na votação, né? Se a gente for observar, a Câmara levou 10 meses de tramitação desse projeto, enquanto o Senado levou 2 dias, né? Recebeu em um dia, já votou na CCJ, no dia seguinte já votou em plenário. Então, ele elogiou essa rapidez dos senadores e também ressaltou alguns pontos importantes, que ele considera muito importantes, que foram aprovados, né? Por exemplo, o fim da progressão de regime para presos que são ligados a facções criminosas. Essa é uma bandeira do ministro Sérgio Moro, tinha sido retirada do relatório pelo grupo de trabalho, e lá no comecinho de dezembro, quando a Câmara foi votar isso, houve uma tarde inteira de discussão, de negociação em torno de alguns pontos, e esse era um deles. A Câmara devolveu essa parte do projeto para o pacote de crime votado no plenário. Então, foi uma vitória do ministro Sérgio Moro. Também tem a proibição de saídas temporárias para casos de crimes hediondos, a execução de pena imediatamente após uma condenação pelo tribunal do júri, que também é uma bandeira defendida pelo Moro, e também foi um dos pontos
que gerou ali aquela tarde inteira de negociação na Câmara dos Deputados, a ampliação do tempo de permanência no sistema penitenciário federal, o banco de perfis balísticos e multibiométricos, que foi criado também através do pacote anticrime, e algumas modificações ali na lei que estabelece as escutas ambientais e também fala sobre policiais disfarçados em operações. Então, tudo isso foi destacado pelo ministro como pontos positivos do projeto. Legal. Kelly, obrigado pela participação aqui no 15 Minutos. Mais uma vez, até a próxima. Até a próxima, Márcio. E termina aqui mais um episódio do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e da Maria Escrocaro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!